Capítulo 2. Um exemplo de filosofia antiga. O amor à sabedoria segundo os estoicos. Comecemos com um pouco de história, para que você tenha ao menos uma ideia do contexto no qual a escola estoica nasceu. A maioria dos historiadores concorda em dizer que a filosofia nasceu na Grécia, por volta do século VI a.C. Costuma-se chamar isso de milagre grego. A tal ponto, esse nascimento súbito é espantoso. Com efeito, o que havia antes em outro lugar, antes do século VI e em outras civilizações, além da civilização grega. E por que esse brusco aparecimento? Pode-se com certeza discutir a respeito, erudita e longamente. Contudo, é possível dar duas respostas muito simples para essas perguntas. Em todas as civilizações que conhecemos, sem contar a antiguidade grega e antes dela, as religiões ocupavam o lugar da filosofia. Elas detinham o monopólio das respostas para a pergunta da salvação, dos discursos destinados a acalmar angústias provenientes do sentimento de imortalidade. A prova é a enorme diversidade de cultos, dos quais de certa forma conservamos os traços. Foi na proteção dos deuses, não na existência da própria razão, que por muito tempo os homens, sem dúvida, buscaram a salvação. Quanto a saber por que essa busca assumiu um dia, na Grécia, uma forma, entre aspas, racional, emancipada das crenças religiosas, parece ter sido pela natureza, pelo menos em parte, democrática da organização política da cidade, porque favorecia as elites, como nenhuma antes dela, com liberdade e autonomia de pensamento. Nas assembleias, os cidadãos gregos habituaram-se a discutir, deliberar e argumentar permanentemente e em público. Foi certamente essa tradição republicana que propiciou o aparecimento de um pensamento livre, emancipado das imposições associadas aos diferentes cultos religiosos. Assim é que já existiam em Atenas, desde o início do século IV antes da nossa era, numerosas escolas filosóficas. Frequentemente eram designadas pelo nome dos lugares onde se tinham estabelecido. Por exemplo, o pai fundador da escola estoica, Zenão de Cítio, entre aspas, que nasceu por volta de 334 e morreu por volta de 262 a.C., fecha parênteses, ensinava sob as arcadas recobertas de pinturas. Foi assim que a palavra estoicismo foi criada. Vem simplesmente do grego stoa, que significa pórtico. As lições de Zenão ministrava sob as famosas arcadas eram gratuitas e públicas. Tiveram tamanha repercussão que depois de sua morte, seu ensino prosseguiu e se prolongou por intermédio de seus discípulos. O primeiro sucessor de Zenão foi Cleanto de Assos, 331 a 230 a.C. E o segundo foi Crisipo de Solis, 280 a 208 a.C. São esses os três grandes nomes do que convencionou designar como estoicismo antigo. Além de um breve poema, Hino a Zeus, de Cleanto, praticamente não conservamos nada dos inúmeros trabalhos redigidos pelos primeiros estoicos. Conhecemos seu pensamento apenas de maneira indireta, por escritores muito posteriores a eles, entre parênteses, melhor dizendo, notadamente Cícero. O estoicismo teve uma segunda vida na Grécia no século II a.C. e depois uma terceira muito mais tarde em Roma. As grandes obras desse último período, diferentemente dos dois primeiros, são bem conhecidas. Não provém mais dos filósofos, sucedendo-se na direção da escola e vivendo em Atenas, mas de um membro da corte imperial romana, Sêneca, 4 a.C. a 64 d.C., que foi também preceptor e ministro de Nero, de um professor, Musonius Rufus, 25 a 80 d.C., que ensinou o estoicismo em Roma, e foi perseguido pelo próprio Nero. De Epíteto, 50 a 130 d.C., escravo liberto, cujo ensinamento oral foi transmitido fielmente por seus discípulos, notadamente Arrio, autor dos livros que atravessaram os séculos, Discursos e o Manual, e por fim do imperador Marco Aurélio, 121 a 180 d.C. Gostaria agora de lhe mostrar, apontando aspectos fundamentais, como uma filosofia, no caso o estoicismo, pode, diferentemente das religiões, lançar o desafio da salvação.
como pode simplesmente pelos caminhos da razão tentar trazer respostas à necessidade de vencer os medos nascidos na finitude. Nesta apresentação, seguirei os 3 grandes eixos, teoria, ética e sabedoria, sobre os quais acabei de falar. Darei também bastante espaço para citações dos grandes autores. Sei que às vezes elas perturbam um pouco a leitura, mas são essenciais para que você aprenda o mais rápido possível a exercer o espírito crítico. É preciso que você se habitue a verificar se o que lhe disseram é verdade ou não. E para isso é necessário ler desde cedo os textos originais, sem jamais se contentar apenas com os comentários. 1. Teoria. A contemplação da ordem cósmica. Para nele encontrar lugar, para aprender a nele viver e nele inscrever as ações, é necessário antes conhecer o mundo que nos cerca. Essa é, como lhe disse, a primeira tarefa da teoria filosófica. Em grego, ela se chama também teoria, e a etimologia da palavra merece nossa atenção. Tuteion, ou tateia oral, significa, entre aspas, eu vejo, oral, o divino, teion, eu vejo as coisas divinas, teia. Para os estoicos, de fato, a teoria consiste em exatamente esforçar-se para contemplar o que é divino no real que nos cerca. Em outras palavras, a tarefa primeira da filosofia é ver o essencial do mundo, o que nele é mais real, mais importante, mais significativo. Ora, pela tradição que culmina no estoicismo, a essência mais íntima do mundo é a harmonia, a ordem, simultaneamente justa e bela, que os gregos designam pelo nome de cosmos. Se você quer ter uma ideia exata daquilo que os gregos chamavam de cosmos, o mais simples é imaginar todo o universo como se fosse um ser organizado e animado. Para os estoicos, de fato, a estrutura do mundo, ou se você preferir, a ordem cósmica, não é apenas uma organização magnífica, mas também a ordem análoga à de um ser vivo. O mundo material, o universo todo, é, no fundo, como um gigantesco animal do qual cada elemento, cada órgão, seria admiravelmente concebido e agenciado em harmonia com o conjunto. Cada parte do todo, cada membro desse corpo imenso, está perfeitamente ordenado, e salvo catástrofe, entre parênteses, às vezes ela acontece, mas dura um pouco e logo tudo volta à ordem, fecha parênteses, funciona de maneira impecável no sentido próprio da palavra, sem defeito em harmonia com os outros. É o que a teoria deve nos ajudar a desvendar e conhecer. Em francês, como também em português, o termo cosmo deu, entre outras, a palavra cosmético, na origem a ciência da beleza dos corpos, que deve estar atenta à justeza das proporções, e, posteriormente, à arte da maquiagem, que deve pôr em relevo o que é bem feito e dissimular, caso seja necessário, o que é menos. É nessa ordem, esse cosmo como tal, essa estrutura ordenada do universo, todos os gregos chamam de divino, teion, e não como para os judeus ou cristãos, um ser exterior ao universo, que existia antes dele e o que teria criado. É, pois, esse divino, que não tem nada de um Deus pessoal, mas se confunde com a ordem do mundo, que os estoicos nos convidam a contemplar, teorein, com a ajuda de todos os meios apropriados, por exemplo, estudando ciências específicas, a física, a astronomia ou a biologia, e além disso multiplicando as observações que nos mostram como o universo todo, e não apenas esta ou aquela parte, é bem feito. O movimento regular dos planetas, a estrutura do menor organismo vivo, do mais ínfimo inseto, provam ao observador atento, aquele que pratica inteligentemente a teoria, como a ideia de cosmos, de ordem justa e bela, descreve de maneira adequada a realidade que nos cerca, desde que saibamos contemplá-la como convém. Pode-se, portanto, dizer que a estrutura do universo não é apenas divina, perfeita, mas também racional, de acordo com o que os gregos chamam de logos, termo que dará em francês, como em português, a palavra lógica, o que designa justamente essa ordenação admirável das coisas. É por isso, aliás, que nossa razão vai se revelar capaz, justamente no exercício da teoria, de compreendê-la e decifrá-la,
exatamente como um biólogo compreende a significação ou a função dos organismos de um corpo vivo que ele disseca. Para os estoicos, abrir os olhos para o mundo era, assim como para um biólogo, abrir os olhos para um corpo de um rato ou de um coelho, a fim de descobrir tudo nele perfeitamente bem feito. O olho admiravelmente constituído para ver bem, o coração e as artérias para bem irrigar todo o corpo com o sangue que o faz viver, o estômago para digerir os alimentos, os pulmões para oxigenar os músculos, etc. Tudo isso é, para os estoicos, ao mesmo tempo lógico, racional, no sentido do logos, e divino, teion. Por que esse termo? Não é para significar que um Deus pessoal teria criado todas as maravilhas, mas de preferência para marcar o fato de que, primeiramente, se trata de maravilhas e que nós também, os seres humanos, não somos absolutamente seus autores ou inventores. Ao contrário, nós apenas as descobrimos, já completas, sem tê-las nós mesmos criado. O divino não é o humano, quando é maravilhoso.